Diego, você fala bastante sobre a organização, né? Você não acha que tá pegando um pouco pesado, não? Olha, não acho que eu tô pegando pesado. Afinal de contas, eu tô falando alguma coisa errada aqui? Eu tô falando mal da organização? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse aqui é o canal Budismo Descomplicado. Eu sou o Diego e você sabe, né? Quadro aqui com a borda rosa, eu falo sobre organização. Eu falo sobre organização, eu criei esse quadro para falar sobre organização. Mas é para falar mal? Não é para falar mal. Se você já assistiu aqueles outros vídeos meus, né, tantos aí, tem um que eu falo sobre mim, né, e inclusive eu falo, eu não quero falar mal, não quero sair, não quero criar nada paralelo, nada da organização. Eu quero estar dentro da organização e, lógico, nós estamos aqui participando da organização e o objetivo da organização é que ela seja a mesma coisa no mundo todo. É a Soka Gakkai internacional. Então nós temos que ter uma coesão, uma coerência na atuação para que realmente a coisa funcione. Funcione como? De acordo com o que Nichiren fala e como o Shakyamuni já falava e fazia. Olha só, Shakyamuni no Sutra do Lótus, ele tem uma frasezinha ali que ele fala o seguinte: desde o longínquo passado tenho ensinado e convertido esta multidão. Olha só que interessante. Então, quando ele atingiu a iluminação, ele decidiu ensinar. Ele passou mais de 40 anos ensinando. Ele ficou quietinho lá na cidade dele, debaixo da árvore Bodhi, esperando as pessoas virem perguntar e ele ensinava? Não. Ele passava o tempo andando, caminhando, migrando de cidade a cidade, até e passando essas coisas. E as pessoas iam seguindo ele e cultuando, praticando os ensinos dele, de tantos milhares de sutras que ele ensinou, até inclusive chegar no Sutra do Lótus. Beleza, primeiro ponto aqui. Segundo ponto, nos últimos dias da lei, Nichiren, ele entendeu o Sutra do Lótus, entendeu essa parte da propagação, inclusive essa frase aqui, e aí ele falou, revelou o Nam-myoho Renge Kyo e falou, todos devem ser felizes. Todos. Se eu não falar, ninguém vai saber. Eu até falei no outro vídeo lá, o Nam-myoho Renge Kyo ele tem dois defeitos, Ele não tem boca, ele não tem perna. Tem que ser a nossa boca, tem que ser as nossas pernas para divulgar. E se a gente não faz isso, a coisa não acontece. Porém, o que acontece é que, durante toda a vida de Nichiren, beleza, a coisa fluiu. Depois que ele morreu, aconteceu o quê? A Sangha, a organização, Então, teve a Nichiren Shoshu, teve a Nichiren Shu, teve mais umas outras ali, que foram propagando o budismo à sua maneira, aquela tradicionalidade e tudo mais. Porém, isso se perdeu. Essa ampla propagação, que inclusive Nichiren fala em Gosho de ampla propagação, ela se perdeu. Ela não se propagou. Senão o budismo já na década de 30, quando o Makiguchi conheceu, já seria muito grande. Não, ele conheceu por uma pessoa interiorzão lá tal e pronto. Aí eles foram atrás, E quando eles foram atrás, é onde começa toda a história aqui que eu quero contar, hein? Makiguchi e Josei Toda, que já era discípulo dele, Eles eram professores e diretor de escola. Eles tinham o Makiguchi, ele tinha um objetivo ali. Ele já estava numa busca de fazer alguma coisa que criasse valor. Ele estava na busca de criar um sistema educacional, ou seja, como ele era diretor, professor de escola primária, ele queria que as crianças elas crescessem com um sentimento de valor. Então, ele queria buscar uma coisa. E quando ele conheceu o budismo, ele linkou essas duas coisas. Ele falou, poxa, o Nam-myoho Renge Kyo cria essa transformação interior. Isso, com certeza, é base para que eu possa juntar isso com a educação. Isso cria valor na educação. Então, eles dois criaram um sistema educacional, como se fosse uma apostila de ensino chamada Soka Kyoiku Gakkai, Sistema Educacional de Criação de Valores, baseados na filosofia budista. E aí eles começaram o quê? A divulgar, eles criaram esse livro e eles começaram a divulgar entre os professores. E a coisa foi pegando, então criou-se um grupo de professores que foi aprendendo, e foi cultuando isso. Mas a coisa
foi crescendo, várias pessoas começaram a entender o sistema de valor, inclusive a filosofia budista, porque né, eles começaram a propagar o Nam-myoho Renge Kyo. E aí começou a se criar uma estrutura, olha só que interessante. Eles começaram a criar né, reuniões, né, encontros para falar disso. Bacana. Então, logicamente, os interessados também poderiam ir né, e frequentar o templo budista e tudo mais, porém ali eles começaram a ter. Beleza, teve a Segunda Guerra Mundial, só os dois, né, Josei Toda e Makiguchi, ficaram na prisão por não voltar atrás né, sobre aceitar o shintoísmo, ficaram na prisão, Makiguchi morreu, e aí entra o segundo passo, né, onde Josei Toda ele entendeu que não poderia ficar uma coisa só no sistema educacional. Era para criar valor. Então, ele começou a praticar, saiu da prisão, ele começou a praticar, começou a encontrar pessoas que já conheciam eles, né, pelo Nam-myoho Renge Kyo, por estar fazendo esses encontros, e aí ele começou a reunir de novo essas pessoas. Só que olha só, ele era de uma cidade, aí de repente várias pessoas se encontravam ali na empresa dele, né, no prédio que ele trabalhava e tudo mais. Aí a coisa começou a crescer. Aí ele começou a fazer uma reunião aqui, ele começou a fazer uma reunião ali, fazer uma reunião lá, e a coisa começou a crescer. E ele já não estava dando mais conta, sozinho, né, de poder organizar essas reuniões, até porque a coisa foi se estendendo pela toda a localidade do Japão. E aí a coisa foi se desenvolvendo, onde as reuniões elas foram começando a ter um formato. Olha só. E aí esse formato ele foi se estabelecendo, né? Onde a gente chama hoje, inclusive, de reunião de palestra. Tá? Então eu estou falando assim, de uma forma muito resumida, né? A gente pode melhorar ainda essa explicação sobre a história da Soka Gakkai em outro vídeo, mas eu estou resumindo aqui. Então, o grande passo ali foi que Makiguchi ele trouxe do budismo o sistema educacional para fazer valor nas pessoas. Ou seja, ele percebeu uma forma, teve uma primeira fagulha ali para trazer para a sociedade de fato os budistas leigos, né, voltarem a encontrar, né, as pessoas leigas começarem a encontrar de novo o budismo. Beleza, já Josei Toda ele percebeu, realmente as pessoas leigas precisam conhecer o budismo como fala Nichiren, então eu vou começar a ensinar independente do sistema educacional. E aí, com a amplitude, com a ampla propagação né, que eles foram fazendo, a coisa começou a ter que tomar um formato. Porque se eu estou aqui e de repente uma pessoa está lá no outro estado, né, como que a gente vai fazer? Então eles estudavam Gosho, eles recitavam o Nam-myoho Renge Kyo, faziam né, a reunião, tinha ali as palestras do Josei Toda inicialmente, e aí chegou uma hora que nem o Josei Toda podia ficar palestrando em todas as reuniões, que às vezes aconteciam simultaneamente em cidades diferentes, em bairros diferentes. Então, existia todo um treinamento para que pessoas tivessem a mesma capacitação de estudo, né, e de poder realmente propagar esses ensinos. E aí criou-se uma estrutura que pudesse ser escalável. Eu vou explicar um pouco melhor para você. E isso só aconteceu de fato, né? Quer dizer, quando eles lançaram o objetivo de atingir 750 mil famílias na década de 50. E como que cresce? Só cresce se tiver estrutura. Porque em um ambiente, num país, né, que cresceu tanto, como que eu sei que as pessoas estão praticando budismo? Só ensinando o Nam-myoho Renge Kyo, colocando um gohonzo na casa dela e se vira aí? Não. Todo aquele sistema onde as pessoas iam numa reunião, aprendiam, tinham os incentivos, uma palestra e né, aprendiam, tinha que ser igual em todos os lugares. Então, o que é a escala? É quando você tem uma estrutura formada que dá certo e que você consegue replicar. Com certeza você né, já conhece, pelo menos conhece o McDonald's, né, que é uma rede de fast food. Hoje tem muitas, né? Tem no mundo inteiro. Outras marcas fizeram a mesma coisa, entenderam o sistema e replicaram. Eles têm o sistema de franquias. O que é isso? Você pega uma estrutura, faz ela dar certo e simplesmente copia em outro lugar.
Ah, então tem que ter um gerente, tem que ter um supervisor, tem que ter 5 funcionários, um na fritadeira, outro no caixa, outro não sei o que, não, estoque. Criou uma estrutura, funciona em todos os lugares, tem as regras. Então, a organização, ela começou a crescer porque ela criou esses padrões. E quando Josei Toda faleceu e Daisaku Ikeda atingiu, né, ele assumiu a 3ª presidência através do sonho do mestre dele de poder expandir para o mundo inteiro, o que eles fizeram? Replicaram. Quando eles vieram para os Estados Unidos, Canadá e Brasil, inclusive no Brasil foi o primeiro distrito fora do Japão, por quê? É uma estrutura. Eles chegaram aqui, encontraram as pessoas, nomeou pessoas responsáveis, formou 3 comunidades, né? São Paulo, Arujá e Campinas, e falou, é assim assado, é assim que a gente faz. E é lógico que eles começaram a ter, né, comunicação à distância e a coisa se replicou. Então hoje, né, nós estamos aqui no Brasil ou no mundo todo, né, praticando porque existiu ali alguém que ao longo da prática foi formulando um sistema que ele pudesse ser replicável. Por isso que a organização ela é tão importante, porque ela tem esse sistema replicável. A própria Nichiren Shoshu, que era a organização, né, tradicional que era afiliada com a gente, eles só estão no Brasil porque foi Daisaku Ikeda que trouxe a organização para cá e, logicamente, eles se instalaram. Hoje eles têm alguns templos aqui no Brasil. A Nichiren Shu, que é outra, né, que eu ouço falar também tem, mas eles também não são grandes ainda. Ah, o foco é qualidade, não é quantidade. Ok, mas se não fosse a organização, quando o budismo chegaria no Brasil? Chegou na década de 60. Quando? Né? Quando chegaria realmente uma instituição, depois os templos e tudo mais? Né? Quando acontecesse um e trazer o outro e tal. Mas quando você tem um sistema que funciona, né, que tem uma estrutura, você consegue replicar. Então o objetivo é que você possa replicar isso, né, de forma eficaz. E aqui, para finalizar, né, trazer um pouco mais para o final do vídeo, eu tenho 3 pontos que parecem até meio óbvios, mas que realmente eles são 3 pontos principais para que a gente possa fazer isso se replicar. Tá? E aí eu digo em torno da reunião. Então a primeira coisa é que realmente, né, já que a gente está falando como se fossem franquias, a franquia é o quê? É a comunidade, né, o bloco. Eu tenho que ter, logicamente, tem a estrutura de líderes ali, a gente já conversou sobre isso, né? Tem que ter os líderes, ok, né, que são as pessoas que vão, assim, liderar, né? Elas vão realmente fazer tocar, né, o barco ali, elas vão marcar as reuniões, elas vão, né, trazer os dirigentes e tudo mais. Então, dos 3 pontos que eu quero trazer, são os que eu vou falar agora, tá bom? Primeira coisa, já que eu falei que os líderes eles têm que marcar as reuniões, a primeira coisa é, os líderes têm que realmente criar essa periodicidade. É comum a gente ver, né, mas às vezes a gente vê que em uma comunidade ou outra parece que é mais difícil, né, mas a gente tem que criar uma periodicidade. Geralmente, as reuniões elas acontecem uma vez por semana e existe a reunião de palestra, que é a última do mês ali, né, acontece geralmente no final de semana. Não é uma regra, mas é o mais comum. Beleza. Quando eu tenho uma periodicidade, eu consigo, inclusive, criar maneiras de eu colocar de forma periódica tipos de reunião. Assim como aqui no YouTube eu tenho o quadro verde, que é de budismo descomplicado, o azul, que é de momento Gosho, o rosa, que é de organização, na comunidade a gente vai ter reuniões de estudo, reuniões, né, que são de prática, às vezes tem reunião que é só de fazer daimoku. E tem gente que não gosta muito, mas ao mesmo tempo tem gente que não tem essa prática, tem gente que está aprendendo. E ali você tem essa oportunidade, tá, de poder fazer um pouco mais de daimoku, né, e justamente ali pegar de repente uma orientação. E então, reunião de prática, reunião de estudo e reunião de shakubuku, né? Porque às vezes você está fazendo uma reunião de estudo, é uma coisa mais avançada. Não que seja mais difícil, mas ela é mais avançada. A pessoa que chegou agora, ela pegar e já ouvir do nada um Gosho, talvez ela esteja boiando. Então, realmente os shakubukus, eles precisam de ter uma iniciação.
uma introdução. Então, reuniões de Shakubuku são importantes para que você possa colocar na sua comunidade aí, para que a gente possa realmente sempre trazer as pessoas e elas irem se ambientalizando. Não sei se essa palavra está certa, mas é isso, né? Elas estejam ali realmente se envolvendo, tá? Então, esses 3 pontos dentro do primeiro ponto é importante. Reuniões periódicas, consistentes, né? Para que você possa sempre falar, olha, reunião de convidados, eu já sei que é sempre, sei lá, de quarta-feira. Reunião de Daimoku, geralmente é na segunda-feira ou na terça. Reunião de palestra é no último final de semana do mês. E assim por diante. Você vai realmente trazendo uma cultura e você fica fácil de você replicar, porque qualquer pessoa que estiver voltando a praticar, começando a praticar, ela pega isso fácil e ela já sabe quando trazer as pessoas no momento certo. Para você ter uma noção, eu lembro de vezes que eu ainda não sabia disso, e uma vez eu fui trazer um Shakubuku, falei, vamos na reunião. Meninão, eu era jovem, tinha um menino, era mais novo ainda. Levei ele para a reunião, era uma reunião de programação do mês. Então, chegou lá, olha, no dia X é tal coisa, e a gente no máximo fez o gongyo ali, né? Mas o menino ficou boiando. Então, quer dizer, eu não sabia. Se eu soubesse, teria trazido ele no outro dia. E aí seria mais eficaz, né? Então, basicamente é isso. Reuniões periódicas para que as pessoas elas saibam realmente quando é reunião de quê, tá? Primeiro passo aí da gente ter esse padrão. Segundo passo do padrão. Sempre é importante que a gente tenha na reunião relatos. Eu já falei isso aqui em outros vídeos, né? E se você não tiver um relato voluntário, seja você o relato voluntário, né? Porque é impossível a gente praticar e não ter benefício. É impossível, né? Às vezes a gente fica mensurando os benefícios, né? Tudo é benefício. Então, você, né, ser o primeiro, a primeira, mas realmente promover ali na reunião, sempre tenham relatos, tá? Por quê? Quando a gente tem relato, a gente tem comprovação, tá? E é muito legal que quanto mais você deixa aberta a reunião para relatos, mais vira um festival de relatos. Não sei se você já viu isso acontecer, mas eu gostei muito em todas as vezes que eu vi. Às vezes você vê um relato que já está programado, né? A pessoa ela já foi lá pronta para falar o relato, de repente uma outra, de repente outro falando, daqui a pouco até o apresentador está falando um relato também. E aí, se você tem um convidado ali, a pessoa fala assim, nossa, todo mundo está tendo benefício com esse budismo. Bacana, eu também quero participar disso. Então, relatos, eles consolidam realmente a veracidade da prática. Então, é importante sempre ter relatos ali, tá? Voluntários, programados e tudo. Ter relatos, tá? E o terceiro ponto, que é o mais, assim, não é o mais importante, mas é muito importante, é sempre ter realmente a palestra, né? A palestra, a matéria, nessa matéria e a palestra ter o dirigente ali, então pessoas preparadas, pessoas que realmente foram ali prontas para falar alguma coisa que pudesse incentivar e orientar as pessoas. Já falei aqui, né, também sobre orientação e incentivo. Mas a pessoa que está falando ali na frente, ela tem que ir pronta, ela tem que ir determinada. Eu vou para essa reunião para causar a transformação na vida dessas pessoas. O que eu vou falar ali vai estar embasado no Gosho, na palavra do mestre, na transformação, para que essas pessoas elas possam captar isso e praticar o budismo no dia a dia. Então, quando você tem isso, você está fazendo uma coisa muito importante, que é você está exercitando o papel, né, do conceito de Shiteifune, que é o conceito de mestre e discípulo. Como eu falei, Josei Toda não podia estar em todos os lugares, Daisaki Ikeda não pode estar em todos os lugares. Então, quando tem um dirigente ali dando os incentivos, orientações, né, quando a gente está fazendo a matéria mesmo, nós estamos fazendo o papel do mestre, que é orientando embasadamente, né, com o budismo, com a prática diária, a fé, para que essas pessoas elas possam absorver e possam aplicar no dia a dia. Se você fizer de qualquer jeito, vai ficar uma coisa lascada e a organização não vai fluir mesmo, tá? Então, é importante que a gente tenha isso. Reuniões periódicas e, né, saber reunião de quem, em que dia. Relatos, né, chuva, num festival de relatos sempre que possível, o máximo possível, tá? E palestras realmente estruturadas, né? Determinadas, coisas preparadas. Quando você tem pelo menos esses 3 pontos, é impossível você pegar e não levar uma comunidade e criar uma comunidade na sua cidade que você está morando e que não tem nada ainda. É impossível você
não ter essa mesma base aqui no Japão, na China, na Europa, na América Latina, Estados Unidos, sei lá, né? A base vai ser a mesma e a força da organização que tem essa estrutura escalável, ou seja, multiplicável, exponencial, né? Sem nenhuma falha, né? Falha é o quê? Na comunicação. Faz sentido para você? Eu quis trazer esses pontos aqui para mostrar que eu não falo mal da organização só, né? E eu não falo mal, né? Mas às vezes a gente tem que colocar alguns pontos para a gente abrir os olhos e falar, opa, precisa consertar isso aqui. Para quê? Para essa estrutura escalável ela seja eficaz agora e sempre, tá? E inclusive a partir de você. Eu faço a minha parte aqui e você tá fazendo a sua parte aí? Vamos lutar junto para que a gente possa realmente ter essa coerência no Brasil e no mundo todo. Beleza? Muito obrigado. Da minha parte é só aí. Tchau, tchau.